Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar ali sobre a ação futura, né, a possível ação futura do preço do Bitcoin, tendo em vista algumas análises, né, falo análises fundamentalistas, não vamos trabalhar com análise técnica nesse vídeo aqui, com relação ao preço da principal criptomoeda no curto e no médio, até mesmo longo prazo. Porém, quando se trata de curto prazo, a maioria dos analistas são meio que quase unânimes em dizer que o Bitcoin tende ali a sofrer uma certa queda e que a maioria ali das pessoas, né, que se analisam criptomoeda, o mercado de criptomoedas, dizem que o Bitcoin possa vir a cair até mesmo primeiramente, tá, para $8.000. Mas será que de fato essa fala é factível? Vou dar meu pitaco com relação a esse assunto aqui, falar o que eu acho, o que eu acho não, né, o que eu vislumbro, melhor dizendo, com relação ao mercado do Bitcoin. Vamos falar também nesse vídeo sobre o Itaú, aquele banco que só falta cagar na cabeça de alguns clientes, me perdoem o termo, mas essa é a verdade. Aquele banco que já foi lá e encerrou a contas de várias exchanges de criptomoedas, porque de fato não vai muito com a cara das cripto, tá? Já até disse que as criptomoedas são um tipo de forma usual de fazer lavagem de dinheiro. Esse papo eu já estou cansado de ouvir e cansado de refutar. Mas esse mesmo banco, olha só a história, esse mesmo banco agora está aceitando Bitcoin como forma de pagamento de alguns clientes, tá? Vocês vão ficar boquiabertos quando eu der aqui os detalhes. Então, ficou interessado nessa notícia, até mesmo sobre as análises aqui fundamentalistas com relação ao preço do Bitcoin? Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto você não vai se arrepender, tranquilo? Agora, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscrever, além disso, darem um like e compartilharem com geral. E também, se você quiser trocar alguma ideia comigo, né, tirar sua dúvida ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, aos seus contatos e mandar um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre a ação do preço do Bitcoin no curto prazo e também no médio a longo prazo, porque alguns especialistas já estão fazendo algumas prospecções, principalmente porque durante o dia de hoje, 26 de junho de 2020, vai vencer ali muitos contratos de opções, né? Seriam ali cerca de 70% dos contratos de opções. Isso poderia dar meio que uma movimentada no mercado. Alguns analistas dizem que o preço poderia meio que ser alavancado no médio prazo, porém outros já dizem que isso poderia ter um impacto negativo. Vamos tratar sobre todas essas análises, tá? Mas um ponto que eu acho bastante importante de frisar antes de comentar tais análises é que algumas pessoas, né, alguns analistas estão vislumbrando uma certa semelhança da ação do preço do Bitcoin com a ação do preço do mercado financeiro tradicional. E recentemente eu até publiquei um vídeo falando que se houvesse um crash no mercado, né, isso poderia impactar bastante o preço do Bitcoin, que o Bitcoin poderia cair fortemente. Tá? Claro que naquele vídeo, como vocês já sabem, quem já é inscrito aqui do canal já há um certo tempo já sabe minha posição com relação ao Bitcoin ser próximo, né, a ação do preço do Bitcoin ser próximo da ação das ações do mercado tradicional. Eu acho que não há tanta semelhança assim. Claro que há ali alguns pontos de similaridade, porém eu não vejo uma sincronia perfeita. Porém, eu já estou vislumbrando de uns tempos para cá que algumas coisas já não estão meio que casando muito e eu já estou começando a mudar um pouco o meu ponto de vista com relação ao Bitcoin ser um tipo de ativo de hedge, né, ser um ativo anticrise, ou então se o Bitcoin seria ali um ativo de alto risco, se assemelhando ali às ações negociadas nas bolsas de valores, no mercado como um todo, de forma bem genérica. E assim, se de fato essa correlação, como algumas pessoas estão vendo ali, né, como você pode ver nesse gráfico aqui, a correlação da ação do preço do Bitcoin para ações do mercado tradicional estão se aproximando ali dos 40%, que não chega a ser 100%, mas já começa a ficar preocupante. E por que eu falo isso? Porque já não é surpresa para ninguém que esse tipo de pandemia do vírus chinês vai causar ali uma crise econômica em vários mercados, tá? Sejam mercados
mercados emergentes, como aqui no Brasil, Rússia, China, ou então os mercados desenvolvidos. Isso vai ali gerar uma crise devastadora que não vai ser rápida e nem fácil de ser resolvida, e os mercados vão sofrer com isso. E se de fato o Bitcoin estiver correlacionado com esses mercados, vai ter ali uma baixa de longo prazo. Mas voltando aqui com relação à ação do preço de curto prazo, né? Algumas pessoas dizem que o preço do Bitcoin poderia cair inicialmente ali caso o mercado viesse caindo, né, e que teria ali um certo impacto. O preço do Bitcoin poderia vir primeiramente a ver ali a faixa dos $8.000. E assim, será que isso tem possibilidade? Eu te digo que sim, tá? Porém, tendo em vista a nossa realidade atual no curto prazo, quando eu falo curto prazo é curtíssimo prazo, né? Até o final da semana que vem, eu poderia dizer que o preço do Bitcoin estaria em $8.000, tendo em vista aqui a análise dos fundamentos e análise ali de alguns gráficos algumas horas atrás. Eu diria que não seria tão fácil assim o preço do Bitcoin romper a casa dos 8.900. De fato, está sendo ali um tipo de ponto, né, onde o Bitcoin tende a bater e retrair, como aconteceu recentemente. Você viu que o preço do Bitcoin sofreu uma forte queda, chegou nos 8.900 e logo em seguida voltou a valorizar novamente, tá? Porém agora volta a ficar em baixa. Não digo que seria ali uma zona completamente impenetrável, eu digo que pode sim ser rompida, tá? E de fato, se rompesse 8.900 e 8.700, que seriam ali as zonas mais seguras, digamos assim, para o Bitcoin, aí eu diria que sim, o preço do Bitcoin poderia ir abaixo com tudo ali aos $8.000. Mas por enquanto, tá, de colocar assim um prazo de muito curto prazo, eu não vejo com tanta possibilidade o preço do Bitcoin ficar ali nos patamares de 8.000, a não ser, né, que muita merda aconteça, então que depois desse prazo que eu mencionei, né, o mercado continue caindo, isso vai com certeza impactar no Bitcoin, e ali possa ser que mais quedas, né, depois até dos 8.000, possam vir a acontecer. Mas lembrando, esse aqui é apenas um conteúdo educativo, não é conselho de investimento, até porque cada situação, né, cada investidor tem um tipo de situação diferente, vai ter um tipo de gerenciamento diferente. Mas enfim, essa baixa primeiramente para os 8.000, alguns analistas já estão dando como certa. Porém, e o médio a longo prazo? Como era que seria, tendo em vista outros tipos de análises, né? Se o Banco Central dos Estados Unidos continuar meio que por meio do quantitative easing, né, acabar ali meio que alimentando, né, de forma perversa, porque eu acho que esse tipo de método utilizado de impressão de dinheiro para tentar aquecer a economia, isso não é um tipo de estratégia muito válida no longo prazo, mas isso poderia impactar no curto prazo positivamente o Bitcoin. Então isso poderia meio que alimentar o Bitcoin, afinal muitos investidores, né, receberiam um certo tipo de incentivo gratuito, né, receberia ali um dinheiro grátis e colocaria parte desse dinheiro no Bitcoin, como isso já está acontecendo, tá? Tem gente que acha que isso não está acontecendo, mas sim, está acontecendo sim, muitas pessoas estão ganhando ali o dinheiro de forma grátis, está colocando em algumas empresas, em algumas ações, mas está colocando no Bitcoin também. Isso também pode ter feito com que o Bitcoin não tivesse, melhor dizendo, quedas mais abruptas. E nesse tipo de segunda análise, as pessoas veem ali o Bitcoin meio que se estagnando, que não tivesse ali uma queda, né, como na primeira análise, alguns especialistas diziam que não, vai ter uma queda ali e o Bitcoin vai ficar por um certo tempo, né, por um longo tempo, melhor dizendo, em baixa. Já nessa segunda análise, alguns especialistas estão dizendo que não, o Bitcoin ele vai meio que continuar sendo alimentado ali por esse quantitative easing, vai ali ter alguns investidores ali, né, que vão acreditar na moeda, então isso pode meio que fazer com que a moeda não caia tanto assim. Porém, tem uma terceira via que eu acho que seria ali bem factível, tá? Eu acho que seria ali uma das vias, lembrando, se não houver esse vínculo tão forte com o mercado financeiro tradicional, tá? Que seria o seguinte: o Bitcoin ele poderia ter uma queda forte, né, próximo ali dos $7.000, e depois disso o preço do Bitcoin poderia se recuperar e poderia mirar ali os $11.000 até setembro, exatamente o que você está ouvindo, com data e tudo, embora eu acho muito perigoso você precisar de forma tão exata assim preço e data, mas
tendo em vista aqui alguns tipos de informações como o contrato de opções, né? Por exemplo, os contratos que vão vencer hoje, né, alguns deles são lá de março de 2020, quando teve aquela grande queda do Bitcoin e o preço do Bitcoin estava muito mais convidativo do que agora, estava valendo ali cerca de 6.600 dólares. É inegável que quem apostou na alta do Bitcoin acabou ganhando muita grana e que por meio desse tipo de informação, né, com a abertura de novos contratos que venceriam lá em setembro de 2020, aquelas pessoas, né, que tivessem interesse na alta do Bitcoin, poderia até, quem sabe, né, manipular o Bitcoin. Dizem que isso acontece, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, essas pessoas ali que de fato possam vir a manipular o mercado, que tenha também capital para fazer isso, poderia fazer isso com vistas a ganhar dinheiro. E sim, isso poderia impulsionar a criptomoeda. E não se esqueça, tá? Cerca de 930 milhões de contratos de opções vão expirar hoje, sexta-feira. Então isso poderia meio que dar ali uma pequena queda, uma queda de curto prazo, né? O Bitcoin ia caindo e atingindo 8.000, 7.400, 7.000, paralisaria ali o próximo dessa marca. Depois disso, desencadearia uma certa recuperação, né? Seria descer de elevador e subir de escada, e poderia chegar, quem sabe, aos 11 mil dólares em setembro. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre um caso que, digamos assim, é bem peculiar, do Banco Itaú, que sempre demonizou criptomoedas. Isso não é surpresa para ninguém. Agora está pedindo por meio de um arresto de bitcoins, né, numa ação judicial, alguns bitcoins que poderiam totalizar integral ou então parcialmente o valor de 861 mil reais que teria sido devido ao banco por alguns clientes que não pagaram ali ao banco, e agora o banco está apelando de tal forma que até bitcoins estão aceitando, tá? O mesmo banco que dizia que criptomoedas é um tipo de método de lavagem de dinheiro, não, criptomoedas não prestam. Encerrou contas de várias exchanges aí, dizendo que as exchanges não precisavam do Banco Itaú, e agora correndo atrás de Bitcoin. Como o mundo dá voltas, hein, rapaziada? Mas enfim, eu não acho que o banco ele queira ficar com os bitcoins, eles não têm interesse em fazer hold de criptomoedas. Eu acho que isso aí seria basicamente ali uma forma, né, a última opção que eles tinham ali de recuperar esse dinheiro. Eles poderiam fazer a conversão, e eu acho que isso seria feito imediatamente caso de fato conseguissem fazer o arresto dessas criptomoedas. Eu acho que eles fariam logo a venda dos bitcoins para tentar ali recuperar o dinheiro o mais rápido possível. Porém, até o presente momento de gravação desse vídeo, a justiça denegou esse arresto porque, segundo a própria justiça, não foi identificado ali, né, não conseguiram vincular bitcoins aos nomes, né, daquelas pessoas, sejam em casas de câmbio ou até mesmo em carteiras de criptomoedas. Então, nesse caso ali, o Itaú saiu chupando o dedo, tá? O Itaú de fato está numa situação não muito confortável. Tem startups aí, né, fintechs, meio que corroendo boa parte dos lucros deles. Agora está entrando numa guerra ali com algumas corretoras, principalmente uma ligada a XP Investimentos, e agora mais essa, né? Eu acho que, digamos assim, seria o início do fim do Banco Itaú e de outros bancos aí, segundo a minha opinião, tá? Não estou dizendo com certeza, é a minha opinião. Eu acho que esse banco aí tá começando de fato a decair. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço novamente que compartilha e dá o like, tá? Não custa nada. E nos vemos na próxima.